Na indústria esportiva, a imprevisibilidade é certamente um fator determinante para gerar tanta audiência e emoção em seus fãs. Porém, muitas vezes, acontecimentos estranhos nos fazem questionar se de fato o dinheiro por trás das cortinas pode determinar resultados e até mesmo grandes títulos. Hoje, nós vamos relembrar 5 vezes em que lutas armadas foram desmascaradas no MMA. Número 5, Kimbo Slice vs Ken Shamrock. Vamos começar por uma das mais polêmicas, um encontro entre dois veteranos, o carismático rei das ruas, Kimbo Slice, contra o ex-campeão do UFC, Ken Shamrock. Apesar de ser uma luta entre dois nomes que em tese estariam em fim de carreira, estava atraindo muita atenção e expectativa. De fato, à primeira vista foi uma luta bem movimentada, terminando com uma vitória impressionante de virada de Kimbo Slice. O problema é que a movimentação foi meio estranha em alguns momentos e ela não passou despercebida para muitos lutadores e influenciadores do meio, incluindo o famoso podcaster Joe Rogan. Um dos primeiros momentos estranhos ali que foram apontados foi uma rápida conversa entre eles durante o momento de clinch, e ficou aquela dúvida: o que será que eles estariam falando um pro outro? Ironicamente, após esse momento, Kimbo praticamente se jogou no chão, facilitando um single leg de Ken, que acabaria dando início a toda a situação que finalizou a luta a seu favor. O boato que acabou correndo na época é de que a organização ou algum empresário estaria favorecendo alguns resultados para Kimbo. E claro, muito disso devido à sua ascensão rápida e o status de uma potencial estrela, o que sempre traz muito dinheiro em patrocínio e pay-per-view para o evento. E para quem tem dúvidas quanto a isso, basta relembrar os excelentes números em audiência que ele conseguiu na sua antiga organização, Elite XC. E por lá, inclusive, outra situação estranha surgiria, quando Seth Petruzelli, um dos adversários de Kimbo, afirmou que o evento ofereceu dinheiro a mais em sua bolsa caso ele não levasse a luta para o chão. Esse, inclusive, foi um dos tantos motivos que ajudaram o evento a perder a credibilidade e acabar falindo em 2013. Número 4, Alexander Emelianenko vs Ed Bankson. Em 23 de abril de 2010, o duríssimo russo Alexander Emelianenko enfrentava em seu país o suíço Ed Bankson. A luta estava cercada de muita expectativa por todos, prometendo uma disputa emocionante e acirrada. Porém, a decepção para o público presente seria rápida. Aos 40 segundos do primeiro round, Ed foi ao chão após um jab totalmente despretensioso do russo. O pior foi que quando o lance foi repetido em câmera lenta, ficou evidente que o golpe sequer tocou o seu rosto, deixando a situação mais estranha ainda. O suíço ainda teve a cara de pau de valorizar mais ainda aquela situação toda, fingindo um desmaio ali por alguns minutos no chão. Uma cena digna dos melhores campeonatos de futebol. E é claro, a informação que acabaria circulando depois seria de que ele teria entregado a luta por questões financeiras, mas isso acabou nunca sendo confirmado. Depois disso, ele acabou perdendo também a sua luta seguinte e decretou a sua aposentadoria. Que merda, hein? Número 3, Satoshi Ishii vs Jiri Prochazka. O Rising é um evento japonês que surgiu tendo como uma de suas propostas reviver aquele clima mágico do Pride. E o conceito não se limitava só aos cenários e às entradas. Na primeira edição do evento, em 2015, entre as lutas ali de figuras carimbadas como Sakuraba e também aquelas na pegada Freak Show, de nomes como Bob Sapp e Akebono, uma delas chamou a atenção dos comentaristas e dos espectadores: o confronto entre o japonês Satoshi Ishii e o tcheco Jiri Prochazka. Após um chute alto, até que meio desengonçado ali de Jiri, Satoshi foi imediatamente ao chão. Logo à primeira vista, a cena já causou dúvidas a quem assistia. É como não lembrar que Satoshi já tinha aguentado castigos bem piores de caras como Fedor e Crocop sem pestanejar, além de ser um judoca faixa preta de altíssimo nível, tendo conquistado inclusive uma medalha olímpica. A suspeita acabou se confirmando no replay em câmera lenta, onde ficou claro que o chute sequer pegou em sua cabeça. Tudo isso, claro, ficou sem uma boa explicação, e esse nocaute fantasma acabou manchando para sempre um pequeno trecho de sua trajetória. Número 2, Francisco Furacão vs Styler Pezão.
E é claro, tinha que ter a presença BR aqui nessa lista. E para ela eu separei um caso interessante e pouco falado. Tudo rolou em torno do nome de Francisco Furacão, que segundo consta no Sherdog é do Rio de Janeiro e tem um cartel de 5 vitórias e 2 derrotas. Primeiro ponto, que claro, não confirma, mas já levanta suspeitas desse ocorrido, é que o evento onde tudo aconteceu era produzido pelo próprio Francisco, intitulado Furacão Combate. Esse em específico foi realizado no estádio Queirogão, no estado do Amapá. Finalmente, na luta principal, seria a hora de Francisco brilhar. O problema é que a performance dos dois foi tão escabrosa que nem mesmo os olhares mais leigos se deixaram enganar pelos movimentos antinaturais da luta. Nossa, que bosta! Após o vídeo circular, alguns especialistas mencionaram a má fama que Furacão já tinha no meio do MMA, em sua maior parte por resultados combinados. O especialista Alan Acosta deixou a sua declaração. Abre aspas, Francisco é conhecido por fazer esse tipo de coisa. Na minha opinião, deveria ser banido do esporte. Francisco pode ter escapado do desafio de uma luta real, mas certamente não escapou das vaias de quem o assistia. É jaca! Baixada, é baixada! Tá bom. Número 1. Mark Coleman vs Nobuhiko Takada. Esse é um clássico e famoso exemplo de luta armada. Tudo aconteceu no Pride 5 em 1999. Takada era uma espécie de ídolo japonês, muito popular devido às suas apresentações no Pro Wrestling. Após uma transição frustrada para o Vale Tudo, com 2 derrotas para o brasileiro Rickson Gracie no Pride 1 e Pride 4, o astro precisava urgentemente limpar a sua barra com os fãs. Foi então que no Pride 5 ele pegaria outra pedreira, o explosivo e imponente wrestler americano Mark Coleman. Ironicamente, essa seria uma das únicas vitórias da desastrosa carreira do japonês no MMA, que diga-se de passagem acumulou um cartel negativo de 6 derrotas e 2 vitórias. Mas já diz o ditado, mentira tem perna curta, e até mesmo essa vitória se mostrou anos depois uma das maiores armações da história do MMA. E no decorrer da luta acabou ficando até difícil de esconder que aquilo ali não estava normal. Como por exemplo a cena de Mark aliviando descaradamente o ground and pound, soltando apenas alguns soquinhos fracos ali na perna de Nobuhiko. Finalmente, depois de alguns minutinhos de enrolação, chegamos ao grande finale, a chave de perna que finalizou a luta. Para muitos foi uma cena digna dos melhores episódios do WWE, com Coleman dando aquela famosa ameaçada antes de bater, bem característica do evento. Vários lutadores, inclusive como Rampage Jackson e James Thompson, comentaram o fato afirmando que aquilo ali era vergonhoso para o esporte. E de fato, certo tempo depois, após ser muito pressionado, Mark finalmente admitiu que o resultado foi combinado. Quem intermediou isso, ele não fala, mas o prometeram presença confirmada nos eventos seguintes se ele deixasse Takada o finalizar naquela. De qualquer forma, a realidade cedo ou tarde bate à sua porta. E farsantes não tendem a ter uma vida longa nesse esporte tão hostil. De suas 7 lutas seguintes, Takada não venceu nenhuma e acabou se aposentando em 2002. É lamentável. E claro, antes de fechar o vídeo, uma menção honrosa ao nosso querido Bob Sapp. O caso dele é um pouquinho diferente, mas mesmo assim é bem interessante e nós fizemos um vídeo aqui no canal só sobre a história dele. Muito obrigado pela sua presença até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.